Olá, turma de letras. Eu vou gravar esse breve vídeo aqui para revisar uma revisão do questionário de literatura, viu? Infanto-juvenil e o estágio supervisionado, tá? Aqueles questionários que eu passei. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem e vissem a correção, tá? Então, o objetivo dessas atividades foi proporcionar uma reflexão sobre gêneros textuais, tipologia textual, gêneros literários, gramática contextualizada, interdisciplinaridade e sequência didática. E o documento curricular para o Estado do Goiás. Né? Tais conceitos são indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem de literatura infanto-juvenil e desenvolvimento da docência. Então, esses elementos, gente, é meio que um resumo. Né? É claro que tem uma questão sobre interdisciplinaridade, duas questões sobre interdisciplinaridade, por exemplo, mas ela é um conceito que deve, para além de ser teoria, precisa fazer parte da prática de planejar e da docência, porque faz parte do aprender do aluno, então a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, nesse sentido, nós temos aí a disciplina de estágio supervisionado e que está intimamente relacionada à docência, né? Ao fazer docente, e e a aprendizagem, né? A aprendizagem do aluno, né? E quando há um casamento com a disciplina de literatura infantil, por quê? Infanto juvenil, porque a disciplina é uma disciplina que vocês vão estar lidando com ela, uma disciplina que vocês vai estar lidando com ela, no sentido de que vocês precisam estar bem por dentro do que significa todos os termos, e não só isso é muito pouco, muito limitado, mas vocês precisam ampliar bastante o vocabulário de vocês, o acervo de vocês, né, o vocabulário de vocês no sentido de que significa dos termos gêneros literais, né? Então vamos aí. A primeira questão eu coloquei sobre a interdisciplinaridade, né? Então eu coloco aí que a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho em um nível de associação entre as disciplinas, viu? Em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e, consequentemente, enriquecimentos mútuos. Então, a concepção de interdisciplinaridade, eu gosto muito de São Tomé, que ele fala bem assim, que uma disciplina contribui para a compreensão da outra. Não é eu simplesmente colocar um bocado de disciplina num balaio só, não é isso. É como é que a minha compreensão de matemática, todos os elementos cognitivos que me exige para mim, que requer de mim para a compreensão, aprendizagem de matemática, vai me contribuir para a língua portuguesa. Como é que a língua portuguesa, todos os elementos, todos os aspectos pedagógicos de língua portuguesa, de aprendizagem, vai contribuir para mim para que eu entenda geografia, para que eu entenda história, para que eu entenda as outras disciplinas. Então, as disciplinas vão ajudando uma a outra, vão nos mostrando. Por exemplo, quanto é que história ajuda? Gente, história é fundamental para a gente compreender a literatura. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer um curso de história para me entender o percurso dos direitos humanos e o percurso da literatura nesse contexto histórico, né? Então, como uma disciplina pode ajudar para a compreensão da outra, né? Então, a literatura infantil pode contribuir para o diálogo entre as disciplinas quando cria condições de ensino-aprendizagem interdisciplinar. Leia o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, e escreva o nome de 3 disciplinas que podem ser abordadas pelo professor a partir da leitura da referida obra. Lembrando que nós chamamos de disciplina, eu estou usando esse termo disciplina, mas na BNCC a gente chama isso de componente curricular. Isso que a gente chamava de disciplina, hoje a gente chama de componente curricular dentro da BNCC, no contexto da BNCC. É importante você saber o que é cada coisa. Então, o Sandomé vai falar de disciplina, nós tivemos um período que falava de matérias escolares, de tal, mas dentro da BNCC, a palavra disciplina é substituída pelo componente curricular, entendeu? Então vamos aí, eu coloquei essas 3 disciplinas, História, Geografia e Língua Portuguesa, né? Porque eu acredito que vocês tenham lido, né, o conto. Eu já trabalhei ele várias vezes na sala de aula. É um conto que ele traz muitos elementos históricos, muitos elementos geográficos, e língua portuguesa, ele por si só, né? A própria leitura dele, eu trabalho a leitura, a oralidade,
eu ler debater sobre ele, ler ele, eu trabalho a oralidade, né? Então, vários elementos que contribuem para que trabalhe-se essas três disciplinas, né? Quando a gente vê lá, tem uns aspectos históricos lá, muito forte, né? A própria concepção de organização, de você pensar em que tempo histórico, em que espaço, geografia, foi escrito, língua portuguesa, este conto, tá bom? De Monteiro Lobato. Então é um conto muito, é riquíssimo o conto, isso eu falei de disciplina, quando a gente vai falar de temas, de assunto, nossa, dá para abordar vários assuntos mesmo. 2. Segundo o Frigoto, 2010, a necessidade da intencionalidade na produção e socialização do conhecimento se dá pela própria forma do homem produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito ao objeto do conhecimento social, e funda-se no caráter dialético da realidade social, que é, ao mesmo tempo, una e diversa. A intencionalidade deve ser uma filosofia de trabalho, uma forma de compreender e viver a realidade. Gente, é o seguinte, eu sou só língua portuguesa, eu enquanto ser humano, enquanto cidadão e indivíduo, eu sou diversa, né? Eu sou diversa. Hoje eu estou aqui na aula de matemática, eu aprendo só matemática agora. Eu não aprendo mais nada. Como não? Como que eu não para eu interpretar uma atividade de matemática, para elaborar para um conceito, quantos conhecimentos eu preciso acessar, entendeu? Então, nós seres humanos temos essa socialização, né? Nós não somos essas divisões das disciplinas. Então, eu compreendo eu defendo também que deve haver disciplina, haver suas especificidades, mas que precisa a gente sempre pensar no trabalho interdisciplinar como uma filosofia de trabalho, né? Então, Felicidade Clandestina é um conto que a gente vai trabalhar ele de Clarice Lispector, que eu vou ler ele numa das habilidades aí, mas acredito que vocês tenham lido, né? Então, e eu coloquei aqui a proposta de atividade, é ler o conto, né? Da Clarice e pontue os conteúdos ou temas que podem ser trabalhados na sala a partir da leitura desta obra, né? Em sala. Então, o que eu coloquei? A formação do leitor, porque só de você ler, você vai trabalhar na formação do leitor. Como é que você lê esse conto na sala de aula? Como é que você apresenta os alunos? Como é que você cria condições para que os alunos possam interagir a partir da leitura desse conto? Você está trabalhando a formação do leitor. Além disso, o próprio conteúdo lá é de formação de leitor. É uma leitora, a personagem é uma leitora apaixonante, né? Então, ela faz a gente se apaixonar pela forma como é que ela fica incutida com o livro, né? Com o livro de Monteiro. Então, cultura jovem em tempos e espaços diferentes. Então, como é a cultura jovem hoje? Qual o elemento que seduz os jovens hoje? Qual o elemento que seduzia o jovem naquela época, né? As crianças, os jovens, né? Então, estrutura do conto, né? A própria estrutura do conto, o conflito gerador do conto, né? Que a gente vai trabalhar na habilidade. Qual é o conflito gerador do conto? Então, toda essa estrutura, muitas possibilidades de trabalho com várias abordagens a gente pode fazer na sala de aula a partir da leitura desse conto, né? Então, vamos aí. 3. Marca assertiva e completa a lacuna do texto seguinte. É impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum. Em outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível por meio de algo. Aí eu coloquei várias possibilidades aí, e a resposta é a número 1, que vai completar a assertiva, é a letra A. Gênero, né? Então, é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero. Entendeu, gente? Assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum texto. Em outros termos, partimos da ideia de que a comunicação verbal só é possível por meio de algum gênero textual. Entendeu? Então, é possível se comunicar por algum gênero e também por algum texto. Seja ele oral, você se comunica por meio dos gêneros textuais, você se comunica por meio de um texto.
entendeu? Então, essa é para a gente compreender essa questão do gênero, essa questão do texto, né? E como se compõe o gênero textual, certo? 4. Marque a sequência que apresenta apenas exemplos de gêneros literários. Essa aqui é uma, para mim, muito importante. Então, eu vou fazer uma aula para segunda-feira que vem. Na próxima segunda-feira que vem, eu vou fazer uma aula, gravar uma aula sobre cada gênero aqui. Então, cada gênero literário, tá bom? Na segunda-feira que vem. Então, tá aí, vamos aí. Piadas, anúncios não é gênero literário. Então, tchau. Conto, contos de fada, crônica, artigo de opinião. Artigo de opinião não é gênero literário, então tchau. Porque só a letra C. E aí eu fiz questão de colocar o máximo de exemplos de gêneros literários para vocês terem uma noção sobre isso, entendeu? Então, memórias literárias, fábula, conto, conto de fada, crônica, teatro literário, novelas, romances, poemas, soneto, cordel, sabe poemas, slam, lambe-lambe, lenga-lenga, trava-língua, parlência. Tá? E aí na próxima aula eu vou trabalhar cada uma dessas daí, viu? Cada uma dessas daí eu vou fazer uma breve apresentação e exemplos, né? De alguns trechos para vocês entrar em contato com esses gêneros aí, certinho? Então, bora aí. 5. Marca a alternativa que complete a lacuna. Refere-se aos textos materializados em situações comunicativas recorrentes que encontramos em nossa vida diária com padrões sociocomunicativos característicos definidos por seus objetivos enunciativos, aspectos composicionais e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Tipo textual, gênero literário não é, gênero textual. O gênero que eu já falei para vocês é por meio dele que a gente se comunica na sociedade, certo? Então tá aí a resposta, gênero textual, que é esses textos materializados, né? Todos aqueles gêneros que eu coloquei aqui, ó, nessa questão de 4, piadas, todos aqui são gêneros textuais. E os gêneros literários estão dentro dos gêneros textuais. Né? Então, poemas, sonetos, que são todos gêneros, são a forma como a gente se comunica, a gente vai se comunicar por meio de um texto. E esses gêneros aí, eles são os gêneros textuais, viu? Já o tipo textual, eu vou dar logo a resposta aqui, é o seguinte: designa-se uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística da sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e estilo. Caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas que abrangem cerca de meia dúzia de categorias: narração, argumentação, exposição, descrição e junção. Então, cada um tipo esse aqui, gente, são tipos textuais. Então, um gênero textuais pode ter, por exemplo, a descrição, pode ter a narrativa, pode ter a injunção, dentro do próprio, essa hibridização de tipos dentro de um gênero, entendeu? Então, não confunda, aluno do curso de letras, ainda mais, jamais confundir o que é gênero textual com o que é tipo textual. A tipologia textual é uma coisa, o gênero textual é outra coisa, né? Então, numa mensagem que eu mando de celular para minha colega, pode ter a descrição e a injunção, pode ter a narrativa e a injunção. Injunção, por exemplo, receita, são textos que tem o um comando de alguma coisa, uma receita, ou então um manual de brincadeira. Então, isso a gente trabalha muito na escola. Para as crianças já começar a criar regras de jogos, por exemplo, é compreender a diferença de um texto tipo literário que tem injunção e que tem descrição, né? Então, dentro dos romances a gente vê muito isso. A argumentação, por exemplo, a gente pede ao aluno para escrever um artigo de opinião, ele vai fazer ele argumenta. E aí vai fazer um texto literário e aí usa argumentação, vai falar sobre o meio ambiente e começa a argumentar. Aí ele perde todo aquele aspecto literário, porque ele começou a argumentar dentro de um texto literário, né? Então, aquele argumento como se estivesse fazendo um artigo de opinião. Então, compreender essas tipologias contribui para que você compreenda com as características de um texto, de um gênero textual, e que assim você tem condição de ensinar, né? De criar situações onde o aluno de fato vai compreender a diferença entre um gênero e outro, a diferença entre tipologia textual e gênero textual, certo?
Então tá aí, tipologia, tipo textual. Então vamos aqui, ó. Marque a assertiva que se relaciona com o conceito de sequência didática. É um conjunto de atividades escolares organizado de maneira sistemática em torno de um gênero textual oral ou escrito. É um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero. Não, isso aqui é suporte textual, né? Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais. Servem para dar acesso aos estudantes à prática de linguagens novas dificilmente domináveis. São formas de organizar o trabalho pedagógico que favorece o trabalho interdisciplinar. Ao organizar a sequência didática, o professor não poderá incluir atividade diversa como leitura, pesquisa individual coletiva. Isso aqui é até idiota, né? Tá aí. Essas daí são. Uma forma de você organizar seu trabalho pedagógico, de elencar um gênero textual e de. Não necessariamente que uma sequência didática tem que ter um gênero textual, mas como eu sou professora de literatura e eu quero orientar vocês no trabalho de estágio, levando em consideração a língua portuguesa e os gêneros textuais, somente os gêneros literários, eu preciso que, na disciplina de literatura infanto-juvenil, faz parte da minha alçada, é minha obrigação sempre lembrar vocês que a importância da literatura na sala de aula e as possibilidades de trabalho com literatura, com os contos literários, os gêneros literários na sala de aula. Como professora de língua portuguesa, minha responsabilidade é orientá-los a quanto às possibilidades de trabalhar não somente com os gêneros literários, mas com os gêneros textuais de um modo geral, né? Então, aí eu vou. A sequência didática é uma forma de você organizar seu trabalho pedagógico, você selecionar os conteúdos, selecionar materiais, selecionar textos, selecionar contos, selecionar gêneros diversos, não diversos na mesma sequência, né? Mas selecionar disciplinas e habilidades e criar um caminho que você vai seguir já deixando, prevendo uma ação pedagógica, prevendo resultados, possibilidades, né, de dar certo, de não dar. Então, é uma forma de você se organizar, de você prever a sua prática pedagógica, tendo em vista o seu objetivo maior, que é a aprendizagem do aluno, certo? Então, 8. Observe a seguinte habilidade: identificar em textos lidos ou de produção própria períodos compostos nos quais duas orações são conectadas por vírgula ou por conjunções que expressam soma de sentido, conjunção e, né? Ou oposição de sentidos, conjunções mas. Porém, prática de linguagem, aí eu estou salientando aí, quer dizer, essa habilidade está ancorada em qual prática de linguagem? Na prática de linguagem selecionada, análise linguística, semiótica e objeto do conhecimento. Por quê? Vai trabalhar aquela gramática, aquela velha gramática, sabe? Que a gente chama de gramática. Dentro da BNCC, o termo certo é análise linguística semiótica. Entendeu? Análise da língua. Termos, concordância, análise da língua, viu? Objeto do conhecimento, né? Morfossintaxe. E escolha. E aí, a proposta é que você escolha um trecho de um texto literário que é possível trabalhar a gramática de forma contextualizada. E escreva abaixo o nome do texto e o texto que contém as orações. Então, eu fui lá no soneto de Vinícius de Moraes, que eu gosto muito, né? Peguei os primeiros versos e os últimos versos, certo? Então, quem sabe a morte, vírgula, angústia de quem vive, vírgula, quem sabe a solidão, vírgula, fim de quem ama. Quem sabe eu possa me dizer do amor que tive. Então, esses versos aí, como a vírgula usando como um somativo, né? E de ideias. E aqui no finalzinho, ó, que não seja imortal por sua que chama, mas que seja infinita enquanto dure. Então, a ideia é eu trabalhar dentro dos textos literários, tá? Enfatizando, tá chamando a atenção do aluno para essa leitura, né, gente? Nem que vocês não vão pegar e ficar destrinchando, apesar de que as avaliações externas vão fazer isso, entendeu? Aí o professor de literatura fala bem assim, não faça isso.
Não fique usando a gramática como pretexto para ensinar, a literatura como pretexto para ensinar gramática. Aí vai lá nas avaliações externas, cobra-se. E aí? Você quis ser bonitinho, politicamente correto, né? Mas só que lá na hora de avaliar, e aí, como é que faz? Se, não tá pra, se o seu aluno tiver sucesso na avaliação, e aí, ele não tá estudando para isso? É para o desenvolvimento integral, sim. Mas as avaliações externas, elas não têm dó de ninguém, não. Elas selecionam mesmo. Então, eu sou a favor de que tenha momentos de leitura só para ler mesmo, sabe? Igual minhas meninas estão aqui nessa quarentena lendo só para ler. Eu não tô cobrando resumo, não tô cobrando nada, discussões delas só para ler. Ler para o deleite, ler para o entretenimento, ler para você alimentar a alma. Mas também em outras situações que envolvem o ensino de eu estar entrando em contato com aquela linguagem elaborada pelo autor para me entender a organização da língua, o uso dos conectivos, o não uso deles, entendeu? Então, para mim ter, como é que eu vou contribuir a partir das leituras que o meu aluno lê, para eles compreender a junção de ideias, né? E quando uma vírgula está ali presente para juntar duas ideias, substituindo o é nessa junção. Mas, quando mais e mais, que as crianças, os alunos confundem muito esse uso no início do seu processo de alfabetização, mais no sentido de adicionar e mais no sentido de ser uma ideia contrária a outra. Isso aí a gente vai trabalhar lá no nono ano, e essa daqui, ó, por exemplo, você trabalha muito isso aqui no nono ano, e aqui a proposta aqui é para trabalhar no sétimo ano já. É começar a entrar em contato, né? Para quando a criança chegar lá no nono, ela não ter dificuldade, e cada dia ela tem mais desenvoltura no uso dessa língua. Então, coloquei, né? Agora 9. Nos anos finais do ensino fundamental, a proposta curricular da rede educacional do município de Campos Belos apresenta no documento curricular do Estado do Goiás os seguintes campos de atuação nos quais sustenta os gêneros textuais. Então, marque a sequência correta que exemplifica cada campo na seguinte ordem: campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico imediato, campo de atuação da vida pública. Então, quem já assistiu a aula de ontem, de estágio, viu que eu falei dos campos de atuação, já dá para entender isso aqui melhor, né? Então, cada campo de atuação existe gêneros literários dentro desses campos, específico desses campos. Então, vamos aí, propaganda, né? A propaganda ela vai estar dentro da prática do campo jornalístico, lendas, literário, mitos também, entrevista de pesquisa. Então já não é. Fábulas, literário, verbetes de enciclopédia, de pesquisa, anúncio publicitário, jornalística, estatuto da criança e adolescente da vida pública, né? Então esse segundo, tá? Que o baixo assinado já não vai ser. É da vida pública, se eu não me engano, não tô lembrando direito aqui. Não consigo decorar tudo. Contos, crônicas, eu sei que vai fazer, são os literários, né? Então, a gente precisa compreender esses gêneros dentro dos seus campos de atuação, e quando um gênero também, refletir sobre quando um gênero, ele pertence a 2, 3 tipos de campo de atuação, entendeu? De acordo com o DCGO, as práticas de linguagem estão organizadas em 4 grandes eixos, a saber, né? A apreciação estética, não sei nem de onde que eu tirei isso. Eu sei de onde que eu tirei isso, mas com certeza não é a prática de linguagem. Semiose, não. C, oralidade, leitura e escrita, produção, escrita e multissemiótica, análise linguística semiótica. Então, essas 4 práticas de linguagem, a gente vai ter uma aula só sobre elas. É a próxima aula de estágio, certo? Então tá aí, viu? E é isso, né? Espero que vocês vão me desculpando eu gaguejar, mas faz parte de mim. E que vocês estudem, tá? Revise essas questões. Não pense que essas questões é apenas para mim, uma atividade para mim,
para vocês tirar, para me agradar ou para vocês tirarem nota. Pense que essas atividades é um compilado dos principais conceitos que devem fazer parte do conhecimento de vocês enquanto professores do curso de letras. Professores formados no contexto do curso de letras, professores de língua inglesa, professores de literatura, professores de língua portuguesa. Certo? Então, isso aí é para você saber o que é que vocês precisam aprender, precisam dominar. Então, bons estudos. Certinho, pessoal? Tchau, tchau.